sou o Padre Norberto Ribeiro Louro, não é? Ribeiro da minha mãe e Louro do meu pai, e nasci a 14 de fevereiro de 1938. Já lá vai muito tempo. Uma família de camponeses, de agricultores, na zona do Pinhal. Cresci no meio dos pinheiros, das estevas, dos eucaliptos. Éramos 8 irmãos, 2 morreram pequenitas, agora somos 4, 2 e 2. Cresci assim nesta família, seguindo e apreciando e gostando desta cultura rural, de que eu sempre tive muitas saudades e ainda agora conservo muitas saudades desta cultura rural, simples, simpática e, digamos, transparente. Era uma família. A minha aldeia era uma aldeia muito pequenina, muito pequena, tinha umas 16 famílias naquela altura, mas estava de frente a outra aldeia maior, onde cresceu toda a minha família, que ali praticamente éramos todos parentes, não é? Todos da mesma cepa. Quando estudava na 4ª classe, estudávamos os rios de Angola e de Moçambique, os caminhos de ferro, e a minha ideia, sem saber ainda qual seria o meu futuro, era quem me dera encontrar-me um dia na margem destes rios, o rio Lugenda, sabia de lenda, não é? O rio Lugenda, o rio Lúrio, e por acaso foi para lá que eu fui. Em 1971, em fevereiro, de barco, ainda, na última viagem do paquete do Príncipe Perfeito. A última viagem que ele fez à África. Foi no dia 25 de fevereiro que eu desembarquei em Lourenço Marques. E depois tive uns dias ali embaixo, depois fui de barco ainda até na Cala. Na Cala eu levava todo o enxoval que era necessário para o seminário. Porém, uma das condições que eu coloquei ao Sr. Bispo foi esta. Sim, eu aceito ir para a formação dos seminaristas, mas eu disse, a minha vocação é de facto o contato com as populações e a evangelização. Nós, contatando com as comunidades cristãs, muitas vezes nos queixávamos disto. Por exemplo, a apanha do algodão era rentável para os cultivadores de algodão quando eles fazem a primeira e a segunda apanha. Mas quando é a terceira apanha, é aqui, ali, etc., aquilo rendia pouco. E então o que é que faziam? Corrompiam-me o professor para permitir que os alunos fossem para o terreno da terra de algodão, apanhar o algodão e, portanto, tiravam-nos da escola. Eu chamei o agricultor, sentámos os dois a conversar e disse, olha, você tenha atenção porque isto agora, na fase em que nós nos encontramos já em Moçambique, o governo está atento a estes problemas que sabem de colonialismo.
E, portanto, você nunca mais volta a fazer uma coisa do género, porque nessa altura eu vou denunciá-lo. Quando mais tarde, pronto, veio a Revolução e tudo isso, houve muitos missionários que se foram embora, que não se sentiram com coragem para enfrentar as situações, mas a maioria ficou. A primeira coisa foram as nacionalizações. Nós fomos expoliados praticamente de quase tudo aquilo que tinha. Foi a viatura, foram, suponhamos, as escolas, foram, suponhamos, se tinhas um infantário, ou se tinhas um posto de saúde, ou se tinhas uma loja, ou se tinhas um moinho, ou se tinhas qualquer coisa para ajudar as populações, etc., praticamente fomos expoliados quase de tudo. E isso foi um período muito duro, porque praticamente nós ficámos sem recursos nenhuns, inclusivamente todas as contas bancárias que as missões tinham foram congeladas. Aquilo que, no fundo, eles queriam, com a linha revolucionária que implantaram, foi que os missionários espontaneamente se sentissem pressionados a ir embora. Porque eles não queriam expulsar, não queriam até ser, diríamos assim, mal vistos pelo povo. Mandaram um pelotão de tropa a ocupar-me, a rodear-me a casa, como se estivesse quase preso. Fecharam-me o escritório, tiraram-me naturalmente o telefone e as coisas. E eles viram, afinal, os padres, depois de tudo isto que lhes aconteceu, continuam cá a ajudar-nos. E essa era a melhor palavra que eles podiam pronunciar, ou seja, afinal os padres são nossos amigos e estão ao nosso lado. A entrada dos missionários foi fechada, proibida. Só quando o Papa João Paulo II foi a Moçambique, então é que autorizaram o resto dos sacerdotes. E eu, em 89, estava em Moçambique outra vez, dia 15 de setembro de 89. A situação era tremendamente diferente. Não só eram independentes, mas uma independência quando o governo era marxista, comunista. Então as nossas dificuldades eram muito maiores. E estavam também em guerra. Uma guerra muito maior que a primeira. Íamos na estrada, viagem, eles estavam de emboscada e atacaram, dispararam por cima do carro, bazucas. A bazuca rebentou por trás de mim, por trás do assento, mesmo assim era com tanta força que ficou assim tudo queimado. A camisola que levava vestida naquele momento. Chega assim. Também as calças ficaram todas furadas. Isto ainda está aqui. Bem, parti as costelas, perna esquerda, o osso da canela, todo partido, destilhaçado. Faltava até mesmo um bocado. Também a perna direita ferida. Uma bala passou aqui, outra aqui. No mesmo sítio, no ano anterior, outro padre, o padre José, e ela apanhou um tiro aqui. Há lugar para todos. Disse isto uma vez, duas, três, mais vezes, nos vários lugares, até na televisão de Moçambique. A terra já bebeu muito sangue inocente. Parem com a guerra. Dia 13 de maio de 1993, eu estava a celebrar a missa em Lixinga. Depois ali comecei as atividades também, se Deus quiser, há de ser outro livro, não é?
essas atividades todas, fiz lá. Esta aqui, quando, portanto, eu estava lá já na Amazónia, não é? Os tuxauas, ou seja, os responsáveis das comunidades indígenas, eles tinham uma Assembleia Geral todos os anos. Passava ali uma semana a discutir os problemas das comunidades, os aspectos positivos, os aspectos negativos, o que era preciso fazer. Portanto, era em Surumã que faziam esta Assembleia. Ainda hoje eles reúnem-se numa Assembleia todos os anos. Não é? Esta aqui é dos catequistas. Os catequistas era fundamental formar eles e elas, não é? Catequistas para depois voltarem para as comunidades. Até que depois de 22 anos eu disse aos superiores, olha, eu quero fazer uma experiência missionária diretamente, não é? Uma coisa é escrever sobre as missões, outra coisa é estar na missão e ver o que se passa lá. E então o superior-geral, um conselheiro que estava aqui passagem em Fátima, disse-me, está bem, vais então para as missões. Então, como eu já tinha 40 e tantos anos, então, olha, vais para o Brasil, porque por causa da língua, se vais para um país onde falam outra língua, agora é complicado, vais para o Brasil. E então optei por ir, sobretudo lá para o norte, para a Amazónia. E lá estive, não é? E já o conselho que me tinham dado é que tivesse um ano a ver, a escutar os outros. Eu estive lá. Mas depois de poucas semanas eu fui fazer um curso, de facto, aqueles que trabalhavam com os índios, não somente os missionários da Consolata, para que eu fizesse esse curso, não é? Para depois ver quem eram os índios, qual era a maneira qual era a cultura deles, para os conhecer melhor. Aquilo que eu ficava admirado é que eles, entre eles, portanto, era uma vida comunitária no sentido de diálogo entre eles. Todos queriam saber porque é que isto aconteceu, porque é que aquilo aconteceu, quando é que vamos na próxima semana, o que é que vamos fazer? Vamos ter aqui uma festa, como é que nós nos organizamos? Agora, mesmo a limpeza na aldeia era comunitária. Naquele dia todos iam limpar, não é? Não era uma coisa só de um ou dois, não é? Como nós fazemos aqui. Lá eram todos que participavam. Uma vaca para o índio, às aldeias dos índios, às malocas, não é? Às aldeias dos índios. Consistia em distribuir por cada aldeia 50 vacas, 2 touros, não é? E também um cavalo, que era para o responsável. Mas o gado era dado à comunidade, não era a este ou àquele. Então eles tinham que cuidar daquele gado, não é? Daquelas vacas, E depois de 5 anos, eles tinham que dar a outra aldeia, que não tinha o mesmo número de vacas e de bois. E ali era uma alegria. Eu estive lá presente, não é? E levavam as vacas lá para outra aldeia. Depois de 5 anos, novamente, tinham que... E foi a partir daquele momento que os fazendeiros começaram a criticar também e a dizer que essa não era a atividade dos missionários, não é? O missionário, o padre, devia estar na sacristia, no altar e não cá por fora a fazer esses projetos. Porque a vaca do índio começou a encontrar-se com a vaca do fazendeiro. E então eles ficaram irritados, porque a vaca avançava, e foi também a partir daí que nós pedimos ao governo que reconhecesse que a terra era dos índios, não é? Fui acusado de incitar os índios a incendiar isto e aquilo, não é? E tive que me apresentar na polícia, mas depois, pronto, havia sempre o advogado que defendia, não é? Portanto, isso aconteceu, não é? E depois também, a coisa mais triste foi, um ano antes de eu vir embora para Portugal, que lá naquele colégio, naquela escola, onde os índios, a maior parte foram formaram-se, a escola, havia uma igreja, havia um hospital, onde estavam também as irmãs da Consolata e tudo. Pois, por volta da meia-noite, chegaram ali uns 100 jovens encapuçados, não é? Com petróleo e incendiaram e queimaram aquilo tudo.
não é? Portanto, destruíram aquela escola, tinha sido a partir dali, e depois vimos que por trás estavam de facto os fazendeiros, que não queriam sair, que não queriam deixar as terras, e financiavam esses jovens, não é? Esses aí, alguns até índios, não é? Encapuçados, não é? Que chegavam lá durante a noite e incendiaram aquilo tudo. Foi triste. Éramos perseguidos porque éramos fiéis ao Evangelho, éramos fiéis à Bíblia, fiéis a Jesus Cristo e a Deus. Agora, pronto, nós tínhamos que avançar para a frente, não ter medo de sermos perseguidos, e até se alguns depois foram, pronto, eram sequestrados, não é? Tiveram lá, não sei se foi quanto tempo, tiveram sequestrados 3 ou 4 missionários, mas depois foram soltos. Quando o Presidente assinou uma locação da terra, foi uma vitória? Sim, foi uma vitória. Eles lutaram e foi uma vitória. Eles exultaram de alegria naquele dia, não é? E portanto, quando eles queriam celebrar, foi precisamente 2 ou 3 dias antes que destruíram aquele colégio, aquela igreja, aquele hospital. Porque eles não queriam fazer que houvesse festa. Mas não, havia lá uma ponte, a ponte em madeira, quase destruída, mas os índios fizeram uma festa, foi uma alegria para eles, não é? Uma alegria que eles estavam ali e pronto. E essa homologação foi um momento histórico para eles, não é? De uma garagem nasceu um dormitório e uma sala de jantar. De um alpendre, uma cozinha. Da sala dos escuteiros, outro dormitório. E de meia sala de jantar dos padres, a sala de estudo. Assim nasceu o seminário de Nossa Senhora da Consolata. Agora é que eu me sinto bem, depois do dever meio cumprido e meio por cumprir. Em Moçambique fui superior provincial, depois de vir de Roma vim para aqui para superior provincial também. Em Roma foram 18 anos como responsabilidade. Ora, a nossa responsabilidade é de coordenar, é de presenciar discussões, etc., aprofundamentos, discernimentos, é de dar orientações, é de comunicar, é de estar aqui, é de ser vagabundo, é de estar aqui hoje, estás ali amanhã. É exigente. Hoje estás no Quénia, a semana depois estás na Coreia, depois da Coreia vais para a Etiópia, depois vais ao Brasil. Depois, quer dizer, o que a mim me dispersava é que eu não fazia nada completo em lado nenhum. Às vezes nem 2 refeições seguidas, compreendes? Isso não dá aquela satisfação de uma vida comunitária, compreendes? Que eu gosto da vida comunitária.